Paz, queridos. Que bênção poder estar com vocês essa noite. Eu me sinto em casa, de fato, todas as vezes que venho. Porque, de fato, essa é a minha casa, né? Até que me mandem embora né? Então, pronto. É uma alegria muito grande para nós, para mim e para minha família. Hoje, família, né? Bernardo e Adriano, que estão aqui comigo. Também quero agradecer pelos pastores que estão conosco, o pastor Vasserley e a pastora Luciana, que vieram ali da igreja que estamos pastoreando em Trindade, igreja no setor Ponta Caiana. E uma bênção, viu, gente? Vocês têm parte significativa naquilo que Deus tem feito na minha vida. Nós vamos falar hoje sobre um tema que é muito interessante para nós como povo de Deus. E nós vamos começar lendo a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai ou desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém. Paulo estava preso em Roma, provavelmente em Roma, por volta do ano 60 a 62. Preso, mas nunca impedido de ser um servo de Deus. Ele chega a falar na carta aos Filipenses que ele foi preso por causa de Cristo. E aqui a gente tem um vislumbre muito grande do que é ser servo de Deus e do que é ir até as últimas circunstâncias, servindo a esse Deus tão poderoso e tão grandioso. Essa carta é destinada especificamente aos moradores de Filipos. No versículo 2 do capítulo 1, ele fala que escreve aos bispos e diáconos, bem como aos moradores da cidade de Filipos. Filipo era uma cidade, uma colônia romana, e ela era uma cidade muito especial por causa disso. Os filipenses desfrutavam de determinado privilégio, porque eles haviam sido colônia, eram colônia de Roma, eram colônia de romanos, faziam parte do império, estavam ligadas a isso. Então, essa cidade era uma cidade muito populosa e cheia de oficiais romanos, tanto aposentados quanto da ativa. E em virtude disso, de toda essa popularidade que aquela cidade tinha, Paulo, guiado por Deus na segunda viagem missionária, estabelece ali uma igreja. E 10 anos depois, ele escreve essa carta. Ele tem notícias de Epafrodito, que essa igreja ia muito bem, que esses irmãos conseguiram captar a mensagem do Evangelho, que eles estavam dando continuidade ao que ele havia ensinado. Paulo chega a tecer alguns elogios acerca dessa igreja, falando da boa mão do Senhor que estava sobre eles. Ele elogia ela falando que aquela igreja era uma igreja próspera e que incentivava o seu ministério. Paulo elogia esses irmãos, mas não deixa de dar orientações. E isso me chama a atenção, viu? Porque na nossa vida, irmãos, por mais legalzinho que sejamos, por mais direitinho que andemos, a gente sempre precisa, pastor Otiniel, de orientação de nossos líderes e de nossos pastores. Está dando tudo certo, você está fazendo tudo direitinho, isso não te dá o direito de soltar as mãos de quem te ensina na palavra. E Paulo estava
trazendo esse reforço para aqueles irmãos. Vocês estão indo direitinho, mas... E no versículo 2, especificamente, ele chama a atenção e traz algumas exortações àqueles irmãos, dos versos 1 a 11, ele fala de uma vivência cristã que esses irmãos precisavam desenvolver. Eles estavam indo bem, mas eles precisavam continuar nesse caminho. Dos versos 12 a seguir, falando ainda dos versos 1 a 11, Paulo fala de um exemplo extraordinário que deve ser seguido e deve ser o exemplo de Jesus. E esse exemplo de Jesus deve ser o exemplo de nossa vida diária, de nosso amor diário, de nossa entrega diária. E a partir do versículo 12, ele começa a concluir uma dos três hinos que ele destaca nos primeiros versículos. E a conclusão agora desse hino vislumbra um aspecto salvador. E ele fala da salvação que foi adquirida por nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós, para todos aqueles que amam e creem no Senhor. Paulo começa a falar da salvação e da garantia dessa salvação que foi dada e entregue a todos aqueles que foram chamados pelo nome do Senhor. Tendo posto isso, irmãos, ele vai apresentar um cenário de vivência comunal para aqueles irmãos. Ele fala que eles precisam continuar perseverando no amor. Ele os adverte contra os ataques dos falsos profetas, dos falsos ensinadores. Ele também adverte-os a não temerem esses falsos ensinadores, mas a continuarem firmes no conhecimento da palavra e continuarem pregando a palavra do jeito que ela deve ser pregada. Paulo tenta sinalizar para esses irmãos toda a vivência cristã. E ele termina, pelo menos esses primeiros versículos 12 e 13, falando que a recompensa de Deus vem aos seus filhos, não dando a eles o direito de serem salvos, porque isso não é mérito humano, é mérito exclusivo de Deus por meio de Jesus Cristo. Mas ele fala que essa maravilhosa graça que alcança esses homens e essas mulheres é o que deve fazer com que eles se submetam a esse Deus todo-poderoso e grandioso. Amém? Tendo dito isso, tendo feito essa rápida introdução, eu quero começar a falar um pouquinho sobre o que é a soberania de Deus e como essa soberania de Deus faz com que todos nós, filhos de Deus, tenhamos a responsabilidade de servir a esse Deus. E como essa nossa responsabilidade se dará agora servindo a esse Deus Todo-Poderoso. Soberania é o controle de Deus sobre a criação. A soberania trata do governo de Deus e como Deus regerá tudo o que foi criado. Soberania é a regência total e absoluta de Deus. A soberania não é simplesmente um direito de Deus controlar tudo, mas também é o seu domínio soberano e vigente sobre todas as coisas que existem. Em geral, a soberania de Deus é o controle desse Deus Todo-Poderoso em que todos nós nos submetemos ao seu controle e à sua onipotência, à sua onisciência, à sua onipresença. Soberania de Deus é o controle de Deus sobre todas as coisas. E aqui a gente pode abrir um pouquinho para dizer que o nosso Deus, como nós cantamos, como nós falamos, como nós insistentemente em nossos cultos procuramos reproduzir, é um Deus grande e que tem controle sobre todas as coisas que foram criadas.
Todas as coisas em cima nos céus, todas as coisas embaixo na terra. Como o próprio Paulo, escrevendo no capítulo 2, a partir do versículo 5, fala que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. E ao nome desse Jesus vai se dobrar todo o joelho de toda a criação. Tudo está diante desse Deus que é todo-poderoso. Ele age de forma soberana. E em agindo de forma soberana, nós que somos os seus filhos, precisamos nos submeter à sua eterna vontade. Ele é soberano, irmãos, e os anjos sabem disso. Ele é soberano e os demônios sabem disso. Ele é soberano e toda a criação sabe disso. Só que em alguns momentos da nossa vida cristã, nós nos esquecemos que temos um Deus soberano e que manda e não é mandado por ninguém. Na nossa vida cristã, nós precisamos lembrar que por mais que nós façamos as nossas escolhas, e eu já falo sobre isso aqui na frente, temos um Deus que é soberano e que controla todas as coisas eternamente. Amém. Isso para nós deve ser motivo de descanso. Isso para nós deve ser motivo de alegria. Isso para nós deve ser motivo de júbilo. Porque nós temos um Deus que governa todas as coisas soberanamente. E que por meio de sua graça estabelece tudo e todos. Quando nós falamos de soberania de Deus e responsabilidade humana, nós não falamos de dois assuntos que conflitam, mas nós falamos de dois assuntos que se misturam, porque Deus, de forma soberana, deu ao homem a oportunidade de escolher. Foi Deus quem estabeleceu isso, irmãos. O livre-arbítrio, a livre escolha é uma manifestação da soberania de Deus. Sendo Deus soberano, diz a W. Tozer, escolheu dar aos homens a liberdade de dizerem não. E aqui nós temos isso de forma clara e explícita. E quando nós falamos especificamente do texto de Paulo aos Filipenses, e Paulo de alguma maneira tenta apresentar a esses irmãos aquilo que era a responsabilidade deles diante de Deus, e no versículo 13 ele diz, é Deus quem opera em vocês o querer e o efetuar. Aqui, as primeiras impressões, se nós não fizermos uma leitura de todo o texto, nós vamos dizer que Deus é quem delimita todas as coisas e que em delimitando todas as coisas o homem não pode escolher o que vai ou não fazer dentro desse caminho. Embora o nosso Deus Todo-Poderoso, usando de sua presciência, conhece todos os caminhos do homem, dá a esse homem que não conhece os seus caminhos o direito de dizer se vai ou se não vai. E aqui, irmãos, Paulo expressa a ideia de um Deus que é grande, de um Deus que é todo-poderoso e que controla todas as coisas pelo seu infinito poder e que por meio de sua palavra que estabelece todas as coisas, traz a esse homem a responsabilidade de percorrer esse caminho, dando a ele a oportunidade de viver para Deus. Ou nós não nos lembramos de Deuteronômio 13:19, que diz o seguinte, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Esse nosso Deus, de forma soberana, estabelece o caminho que esse homem deve andar, mas dá a oportunidade a esse homem a escolha de dizer se vai ou não andar por esse caminho. Observe, Israel, a bênção está diante de você, olha, a maldição também está diante de você, escolha o que você quer. Se você escolher a morte, a maldição, você não vai se dar bem. Agora, se você escolher a vida, os caminhos do Senhor, você tem como chegar ao final de todo o caminho proposto.
Escolhei, pois, agora então a bênção ou a maldição. E muitas vezes, irmãos, nos nossos caminhos, nós insistimos em escolher a maldição. Então, teologicamente, a gente pode se referir a esse controle de Deus como entrega total de seus filhos a Ele. E aqui, irmãos, nós podemos abrir um leque de possibilidades diante dessa soberania de Deus em sendo ela aplicada. O primeiro passo para compreendermos a soberania de Deus é que Deus tem controle sobre todas as coisas que acontecem aqui nessa nossa vida. Ou você acha que o nosso Deus não sabia que a pandemia aconteceria? Só aqui para nós, viu? Não espalha para ninguém, não. A impressão que alguns crentes têm é que o nosso Deus perdeu o controle das coisas. E aí a gente começa a fazer umas perguntinhas que vêm do diabo para o nosso coração. Deus é soberano. E por que ele não acaba com a pandemia? Deus é soberano. E por que ele permite que crianças continuem sendo abusadas? Deus é soberano. E por que o mal existe no mundo? E essas perguntinhas vão chegando ao nosso coração de maneira sorrateira, de modo que nós começamos a colocar em xeque a grandeza e o poderio desse nosso Deus. Mas essa teologia tem como fundamento, e é claro, o teísmo aberto vai falar sobre isso, de que o nosso Deus não conhece todas as ações da história, mas que Ele também não governa todas as ações da história. E isso está crescendo no meio evangélico. Como pregador, pode falar o nome? Pode, né? Depois vocês resolvem com o pastor de vocês aqui, se eu falar demais. Mas o tal do Vitor Azevedo, que é um rapazinho jovem, que tem difundido essa teologia, de que Deus não é soberano coisíssima nenhuma, porque se Deus fosse soberano, Ele impediria que as catástrofes no mundo acontecessem. Irmãos, as catástrofes do mundo acontecem, as pandemias acontecem, as dificuldades nessa nossa vida humana acontecem, não é porque o nosso Deus não é soberano, é porque o homem é mau. E porque foi a nossa malignidade que provocou todas essas derrocadas, porque esse não era o plano de Deus para nós. Porque o plano de Deus permanece para nós como lá do princípio, que nós nos submetamos a Ele por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle da história, porque Ele é soberano, e diante dessas interrogações da vida, nós nos colocamos em submissão a esse Deus. Ou você acha que crente não morreu com a pandemia? E eu vou dizer, crentes muito melhores do que nós, viu? E hoje já estão diante do Senhor. E a pandemia para eles não foi uma maldição. Eu me lembro, o problema de andar com o pastor Samuel é que ele fazia a gente pensar. E teve um dia aqui que ele me deixou extremamente chateado. Eu fiquei chateado. Essa era a palavra. Porque ele disse que, às vezes, o que nós chamamos de livramento, não foi livramento. Às vezes, aquilo que aparentemente parece livramento, não foi bênção para a pessoa. Porque tem bênçãos, entre aspas, que é o diabo que entrega. E isso me deixou pensando. Falei, mas como é que pode, meu Deus? A pessoa pede um carro, Deus dá um carro, mas ela para de vir na igreja. Então não foi Deus que deu. E aí a gente vai pensando.
Irmãos, nosso Deus continua soberano, continua guardando, continua direcionando todas as coisas, nosso Deus continua controlando todas as coisas. E aí a pergunta que nos vem é: qual é a responsabilidade humana no processo? Porque Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Eu vou afrouxar? Eu vou deixar correr solto? Porque Deus é soberano, eu não vou ter que batalhar dentro do processo, porque Paulo aqui no versículo 12 ainda diz: desenvolvei a vossa salvação. E esse desenvolvimento da salvação significa a permanência naquilo que fomos chamados. Aqui nós podemos chamar de responsabilidade humana a nossa santificação. Responsabilidade humana, nesse texto e nesse contexto, casam perfeitamente. Porque embora Deus tenha aberto o caminho, é responsabilidade minha andar por esse caminho. Eu quero que meu 2022 seja abençoado, mas eu preciso produzir frutos de bênção durante esse caminho. Eu quero que meu 2022 seja diferente, irmãos, e eu vou viver um 2022 diferente, viu? Porque eu estou começando a fazer coisas diferentes. Só que às vezes a gente quer um ano novo, diferente, fazendo as mesmas coisas, não funciona. Deus é soberano e nós devemos nos aproximar dele por meio dessa soberania, e esse desenvolvimento da nossa salvação é com temor e tremor. Significa dizer que nós precisamos agradá-lo no desenvolvimento de nossa vida. E esse agradá-lo aqui é, sem sombra de dúvida, a nossa santificação. A responsabilidade, irmãos, que nós temos dentro do processo de salvação e da soberania de Deus é andarmos nos caminhos do Senhor. É claro que se você foi salvo por nosso Senhor Jesus Cristo, a sua salvação está garantida se você permanecer nele. A nossa salvação só é garantida quando nós estamos nele. E aqui a gente pode falar um pouquinho da salvação no fui salvo, estou salvo, serei salvo. Nós somos salvos da culpa, do pecado, então nós já estamos salvos, porque cremos nisso. Estamos salvos agora, porque Cristo nos garante isso pela fé, e seremos salvos quando todas as coisas aqui estiverem cumpridas. No resumir, irmãos, da mensagem, nós precisamos colocar-nos à disposição do Senhor Deus, para que Ele opere em nós tanto o querer como o efetuar. E aqui nós vamos observar o que o próprio texto diz. Deus opera neles tanto o querer quanto o efetuar. Não nos esqueçamos que Paulo aqui está se dirigindo a uma comunidade de crentes, que em tese já se entregou para Jesus, que em tese já está nos braços de Jesus e já anda, lembra dos elogios? Eles já andam no caminho do Senhor, então Deus opera neles o querer e o efetuar. Significa dizer o seguinte: eu já estou aqui, eu já pertenço a Jesus, então a minha alma, cada dia mais que vai se aproximando de Deus, Deus vai colocando em mim mais combustível para que eu me aproxime ainda mais dele, Ele operando em mim esse querer e o efetuar, e minha alma se submetendo a Ele por esses princípios que são eternos, princípios que são morais, porque o homem de si mesmo não vai escolher o que é de Deus, então Deus produz isso em nós, e produzindo isso em nós, nós vamos nos aproximando diante dEle, porque essa é a responsabilidade humana no processo da salvação, a compreensão de que nós somos e pertencemos eternamente ao nosso Deus. Significa dizer, irmão, que nós temos dono e que você não manda no seu nariz. É ruim falar assim, né?
Vocês acham que eu mudo o que eu disse agora? Mas é assim que é o trem, né? Nós não temos o direito de andar pautados em nossos pontos de vista. Eu estou tendo um desafio lá na igreja. Vocês acham que eu sou besta de lutar sozinho? Eu liguei para ele. Falei, está acontecendo isso. O que eu faço? Se eu for fazer, eu vou meter o pé no peito. Ele falou, meu filho, mas não é assim. Irmãos, procure ajuda. Não faça do seu jeito. Busque direção de Deus, irmãos. Porque, irmãos, é 99% de chance. Eu vou botar 100%, que até 1% da gente é meio complicado. É quase. Ixi, vai dar errado. Se for do seu jeito, vai dar errado. No frigir dos ovos, se nós fizermos do nosso jeito, não vai dar certo. Se nós escolhermos andar pelos nossos próprios caminhos, não vai dar certo. Nós precisamos de direção de Deus. Em outras palavras, nós precisamos entregar a direção do carro nas mãos do Senhor e sentarmos quietinho no banco do carona. E falarmos, está aqui a chave, o tanque já está cheio, me leva para onde o Senhor quiser que eu vá. Porque isso é depender de um Deus que é todo soberano. Ele é soberano e a minha responsabilidade é me submeter a esse Deus que é soberano. A responsabilidade humana diante do processo, e aí a gente pode falar de pecado, de questões que estão inerentes à nossa natureza, mas a responsabilidade, meu irmão, é nós fecharmos o nosso coração para aquilo que não é de Deus, para aquilo que não agrada a Deus, e nos submetermos a esse Deus que é todo poderoso. E se você não consegue sozinho, peça ajuda, porque Deus vai levantar sim alguém para te orientar, para te capacitar, para te direcionar, porque Ele é soberano. E deixa eu dizer mais alguma coisa assim. Se na sua vida, entre aspas, acontecer uma catástrofe, lembre-se que você tem um Deus soberano. E esse Deus soberano pode interromper os teus projetos. Esse Deus soberano pode te dizer, não vai ser do seu jeito. Esse Deus soberano pode te limitar. Porque a gente só fala em expansão e ir para frente. Não, irmão, esse Deus soberano pode dizer não para você, igual disse para Ana. O menino não nascia porque o ventre dela estava cerrado, porque Deus havia feito isso. E está tudo certo. E Ele vai continuar sendo soberano. E mesmo que você dê os seus pitizinhos aqui embaixo, depois você melhora. Mesmo que você chore um pouquinho, não vai alterar nada no processo da sua vida com Deus. Sabe por quê, irmãos? Deus sabe o que é melhor para você. E foi você que disse, eu quero, eu aceito, eu abro mão. Alguém botou arma na sua cabeça para você fazer isso? Agora dá teu jeito, irmão. Ele é soberano, se submeta, irmão. Ele é grande, se submeta a esse Deus grande, todo-poderoso. Quer sucesso para 2022? Submeta a Deus. Venha mais à igreja. Esteja presente mais na casa do Senhor. Seja uma bênção para os seus irmãos. Aqui na minha época tinha uma frase, eu não sei se ainda tem, deve ter, né? E eu esqueci da frase. Exatamente, obrigado. Era essa mesmo, viu? Não. E para ser bênção na sua vida, irmão, para você ser bênção na minha vida, a gente vai precisar passar mais tempo junto. Mas e a pandemia? Pandemia, irmão. A pandemia está aí. E provavelmente está vindo aí uma terceira ou quarta onda, já não sei mais quantas ondas são. Eu sei que essas ondas já deram um caldo legal na gente, né? Mas estamos aí, irmão, vamos servir a Deus. Se você não puder vir aqui, eu duvido que seu pastor não vai fazer live. Eu duvido. Em outras palavras, para concluir, nós precisamos nos entregar ao controle completo de Deus.
E a nossa responsabilidade no processo é nos submetermos à grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Vamos orar juntos?